Estou de volta às mídias sociais da TNT Esporte para a gente falar de um assunto que promete movimentar e modificar o mercado de transferências do futebol mundial. Estou falando do caso Las Diarra. Vamos falar sobre isso. Você já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, tudo isso, porque a gente tem que falar desse caso que promete muitos desdobramentos. Vamos lá. Para quem não sabe o que está acontecendo, aquele volante francês, Las Diarra, Lassana Diarra, que jogou no Chelsea, jogou no PSG, jogou no Real Madrid, ele entrou na justiça comum da Europa, no Tribunal de Justiça Europeu, processando a FIFA, processando a UEFA por ter sido impedido de trabalhar. E ele venceu essa batalha jurídica. Ele teve ganho de causa nessa questão. E, na segunda-feira, a FIFA, por meio das suas mídias sociais e numa fala do seu diretor jurídico, reconheceu que a FIFA, depois dessa decisão a favor do Las Diarra, a FIFA vai ter que mexer, vai ter que mudar no seu regulamento de transferências internacionais. Vamos tentar explicar aqui para a gente poder entender. Em 2014, o Las Diarra jogava no Lokomotiv Moscou, da Rússia. E aí ele teve seu salário reduzido, não concordou, não quis continuar trabalhando normalmente com o salário reduzido, e aí o Lokomotiv Moscou rescindiu o seu contrato e ainda entrou no órgão da FIFA que regula essas transferências, na Câmara de Resoluções de Disputas de Contrato da FIFA, contra o Las Diarra, e teve ganho de causa. Então, o Lokomotiv Moscou, na disputa da Câmara no processo, na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, ele teve ganho de causa, o clube. E ainda não só rescindiu o contrato, como ainda teve uma decisão favorável para o Las Diarra pagar para o clube 10,5 milhões de euros. Então, para resumir, o Las Diarra teve seu contrato rescindido, o Lokomotiv disse que o jogador é que não quis prestar o contrato e ainda conseguiu que o jogador tivesse que pagar 10 milhões e meio de euros para o Lokomotiv Moscou. O Las Diarra ficou revoltado com isso. Por quê? Porque ou ele pagava esse dinheiro ou o próximo clube dele pagaria esse dinheiro. Porque hoje, no regulamento, no estatuto de transferências da FIFA, quando um jogador tem que pagar uma rescisão a um clube, o próximo clube dele passa a responder solidariamente com esse pagamento. Então, o Las Diarra ficou sem jogar. Por quê? Porque ele até arrumou um clube para contratá-lo, o Charleroi da Bélgica, só que quando o Charleroi viu que ele teria que pagar 10,5 milhões de euros, ele desistiu da contratação. Então o Las Diarra ficou um ano sem jogar, até acertar com o Olympique de Marseille no meio de 2015. E aí ele ficou revoltado com essa situação, perdeu um ano de carreira, se sentiu prejudicado, entrou não no Tribunal Arbitral do Esporte, que já tinha dado ganho de causa para o Lokomotiv Moscou. Ele entrou no Tribunal de Justiça Europeu, Justiça Comum. Ele pediu para o Tribunal de Justiça Europeu o julgar como um trabalhador comum, como qualquer trabalhador que tem um problema trabalhista, ele entra na justiça. Então, um engenheiro, um médico, um jornalista, um policial, qualquer um que entende que está sendo tratado de forma injusta, ele pode recorrer pelos seus direitos nos tribunais comuns, e a decisão do Tribunal de Justiça Europeu foi muito clara. O Tribunal de Justiça deu ganho de causa ao Las Diarra, partindo do princípio que nenhum trabalhador pode ficar sem trabalhar. Nenhum trabalhador pode ser impedido de trabalhar. Isso está previsto nas regras da União Europeia, de que os trabalhadores têm essa liberdade para escolherem onde querem trabalhar e, principalmente,
os trabalhadores não podem serem impedidos de trabalhar. E aí o que isso vai gerar? Isso vai gerar uma modificação tremenda na condução dos contratos. Porque a decisão do Tribunal de Justiça Europeu foi clara. Um trabalhador não pode ser impedido de trabalhar, seja ele jogador de futebol, seja ele qualquer outro tipo de trabalhador. Então, nesses casos em que há uma rescisão unilateral, dá uma rescisão ou do jogador ou do clube, mesmo que haja multa a ser paga, mesmo que haja cláusula de rescisão, como hoje tem, a gente ouve falar, a multa de fulano é tantos milhões, a multa do Vinícius Júnior com o Real Madrid é 1 bilhão de euros. Mesmo que exista esse contrato, a decisão do tribunal é, a FIFA tem que autorizar esse jogador a ser contratado por um novo clube, a FIFA não pode mais impedir que esse jogador acerte com o novo clube, e depois, na justiça, vai ser discutida essa multa, essa cláusula de rescisão. E aí vai dizer se o jogador tem que pagar o clube, se o clube tem que pagar o jogador, se a multa é o que está no contrato, se é mais, se é menos. Então tudo isso vai ser decidido depois que o jogador já estiver trabalhando. Basicamente, para a gente entender de forma simples, isso foi o que a FIFA decidiu, o Tribunal de Justiça Europeu decidiu. FIFA, tem essa questão de multa, mas vamos fazer o seguinte, libera o jogador para jogar, dá o atestado que ele pode ser contratado pelo próximo clube e depois vai para a justiça definir se tem que pagar, quem tem que pagar, quanto tem que pagar. Basicamente é isso que tem que acontecer. Essa não é uma situação nova. Não é. Em 2001, quando o Ronaldinho Gaúcho ainda jogava pelo Grêmio, e que ele foi exatamente na mudança aqui no Brasil para a Lei Pelé, o staff do Ronaldinho achava que ele não precisava renovar com o Grêmio, o staff do Grêmio entendia que o Ronaldinho precisava renovar mais um contrato com o clube. E aí ficou nessa questão, o Ronaldinho foi contratado pelo PSG, ficou um tempo sem jogar, e aí depois a FIFA, entendendo a situação, ela deu uma liberação para o Ronaldinho começar a jogar, e depois que o Ronaldinho começasse já jogando pelo PSG, foi decidida no tribunal uma multa, foi atribuída um valor lá, que se eu não me engano foi de 8 milhões de dólares, algo próximo disso, para o PSG pagar ao Grêmio. Então, mais ou menos lá em 2001, 2002, isso aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho e o Grêmio. Agora, o Tribunal de Justiça Europeu diz que isso vale para qualquer caso. Basicamente, isso obriga que tem uma disputa, o jogador não pode ficar sem trabalhar. A FIFA tem que dar o atestado liberatório, ele assina com o novo clube, depois negocia isso na justiça. Vamos trazer para um exemplo prático. A multa do Vinícius com o Real Madrid é 1 bilhão de euros, ok? É bi mesmo, com B de bola. Aí o Vinícius Júnior entende e fala assim, eu não quero mais jogar no Real Madrid, quero jogar em outro clube. Ele vai lá, faz a rescisão, ele teria que, pelo que está no contrato, pagar 1 bilhão, ele ou o clube para onde ele vai, pagar 1 bilhão de euros para o Real Madrid, e só depois desse pagamento que o Vinícius Júnior poderia ser apresentado a jogar pelo novo clube. Que foi exatamente o que aconteceu com o caso do Neymar, quando saiu do Barcelona para o PSG. O PSG foi lá, na verdade foi o Neymar que pagou, né? Mas não sei se com o dinheiro dele, com o dinheiro do PSG também não me interessa, mas o Neymar foi lá e pagou 222 milhões de euros para romper o contrato que ele tinha com o Barcelona e ir para o PSG. Então, isso até hoje era assim. A partir de agora, o que aconteceria? Se o Vinícius Júnior quiser sair do Real Madrid, ele vai no Real Madrid e fala, tá aqui um documento, acabei de rescindir meu contrato. Aí o Real vai dizer, e a multa de 1 bilhão? Ele falou, não, a multa de 1 bilhão eu não vou pagar agora. A gente vai discutir essa multa na justiça. E aí a FIFA vai ter que dar o atestado liberatório para o Vinícius Júnior e ir para um novo clube.
Aí ele vai para um novo clube e o caso vai ser tratado na justiça. Ah, quanto vai ser a multa? Pode ser que a justiça pegue o contrato e diga, ó, não tem o que fugir, você concordou com isso, vai ter que pagar 1 bilhão. Pode ser que a justiça entenda e fale, não, 1 bilhão é muito. Aqui tem isso, tem aqui. O Vinícius Júnior vai para um clube que não tem tanto dinheiro para pagar, então vai ter uma série de questões que vai ser trabalhada na justiça para decidir a multa. O que isso traz? Isso traz mais risco para os clubes, né? Porque hoje, depois que foi criada a Lei Bosman, lá no final dos anos 90, em que acabou o objeto chamado passe, porque antigamente, até o século passado, quando acabava um contrato do jogador com o clube, o jogador continuava preso ao clube, mesmo sem ter contrato, mesmo sem estar recebendo. Olha que maluquice que era. O jogador lá, sei lá, pegar aqui um exemplo, o Gabigol no Flamengo. O contrato dele acaba no final de 2024. Antigamente, quando o contrato dele acabava no final de 2024, ele não tinha mais contrato com o Flamengo, ou seja, ele não recebia mais dinheiro com o Flamengo, mas ele não poderia ir para para qualquer outro clube, a menos que esse novo clube pagasse ao Flamengo o que a gente chamava o valor do passe. Isso era até o fim do século passado. Aí veio a Lei Bosman e isso acabou. Então, a Lei Bosman dizia: o jogador está preso a um clube durante a vigência do contrato. O contrato de 3 anos. Durante esses 3 anos, ele não pode sair do clube à vontade dele. Não pode, porque ele tem contrato. No final do último ano do contrato, na verdade, até se criou aquele negócio dos 6 meses anteriores. Faltando 6 meses para o fim do contrato, ele já poderia negociar e assinar com qualquer clube e iria de graça no fim do contrato. Isso basicamente que fez a Lei Bosman. E com a Lei Bosman, o que os clubes fizeram para se proteger? Contratos mais longos, de 5 anos, com multa rescisória lá no alto. Para se o jogador, no meio desses 5 anos, considerando que fosse contrato de 5 anos, no meio desses 5 anos o jogador quisesse ir embora, ele tinha que, essa multa precisava ser paga. Quem pagaria a multa? Poderia ser o próprio jogador, poderia ser o novo clube, mas essa multa precisava ser paga. O clube que tinha o contrato com o jogador precisava ser ressarcido. Essa foi uma forma de proteger os clubes menores e os clubes formadores. Então, por exemplo, o Molde lá da Noruega, que formou o Haaland, ele foi lá, formou o Haaland, investiu na base, o Haaland surgiu e tudo. Aí ele tinha contrato com o Molde, veio o Red Bull Salzburg e falou, esse garoto é bom, eu quero esse garoto. Ele foi lá e tiveram que ou pagar a multa que estava em contrato, ou pagar um valor que os dois clubes achassem justo, caso seja menor do que a multa. Isso foi feito para proteger, essa noção de multa foi feita para proteger o clube formador, ou o clube menor. Então, numa liga, sei lá, pegar aqui uma liga como a Liga Italiana. Então, um clube como, deixa eu ver aqui, um clube como o Sassuolo. Ele, na hora que vai disputar o Sassuolo com a Juventus tem muito mais dinheiro, tem muito mais atratividade. Então, uma forma de proteger o Sassuolo numa negociação, se criaram contratos longos e multa. Agora, com essa decisão, esse ecossistema está sob risco, porque um jogador vai poder sair de um clube, e isso, toda vez que eu estou falando aqui sair de um clube, é sem justa causa, porque se o clube está devendo salário, aí ele já pode rescindir. Se o clube não paga FGTS, ele já pode rescindir. Se o clube não trata o jogador bem, ele já pode rescindir. Hoje já tem esses elementos. Estou falando aqui sem justa causa, ou seja, sem nenhum motivo, tá tudo certinho, salário caindo em dia, impostos caindo em dia, e o cara fala, cansei, não quero jogar mais aqui. A FIFA vai precisar achar uma forma de equilibrar isso, porque senão os clubes vão ficar numa situação de fragilidade, porque eles vão poder perder o jogador, e depois de perder o jogador, eles iriam ter a chance de receber algum valor da multa rescisória,
ainda sendo esse valor sendo arbitrado pela justiça. Então, assim, eu de fato estou muito curioso para ver o que a FIFA pode fazer para estar de acordo com o Tribunal de Justiça Europeu, para não infringir as normas do Tribunal de Justiça Europeu, porque, repito, a Justiça Comum da Europa disse que o trabalhador, o jogador de futebol é um trabalhador igual a qualquer outro, e ele não pode ser impedido de trabalhar, mas a FIFA também tem alguma questão aí para proteger o ecossistema dele, proteger o ecossistema dos clubes, para os clubes não ficarem desprotegidos, especialmente desprotegidos, considerando clubes maiores, tirando jogadores de clubes menores ou de clubes formadores. Porque eu peguei o exemplo aqui do Real Madrid, do Vinícius Júnior querendo sair do Real Madrid, para ser um exemplo extremo. Mas o normal não vai ser jogadores quererem sair dos times grandes, né? A elite, jogadores ali já ganha bem, já tem bons salários e tudo. Então, assim, normalmente não vai ser muito isso que vai acontecer. O que a FIFA tem mais que se preocupar com a possibilidade do jogador de time pequeno, de time formador, querer sair para um clube maior e aí desbalancear completamente o sistema. No Brasil, como é que fica a questão no Brasil? A questão no Brasil tem um ponto importante. Aqui no Brasil, as coisas são, essas definições são baseadas na Lei Pelé, que são basicamente funciona da mesma forma do que na FIFA, né? Então, as transações relacionadas a clubes brasileiros, elas são regidas pela Lei Pelé. No caso de um jogador pedir a rescisão de um clube para ir para um clube europeu, aí você já pode claramente, essa questão, essa nova decisão já pode valer para uma relação de um jogador brasileiro saindo de um clube brasileiro para um clube europeu, porque aí você está impedindo um trabalhador de trabalhar na Europa. Então você poderia ter essa questão também. Então é uma questão que pode mexer, pode movimentar aqui também no futebol brasileiro, porque um jogador poderia argumentar de que, acertei com a Fiorentina e rescindi com o meu clube no Brasil, mas no Brasil não estão me dando a permissão de trabalhar na Fiorentina. E aí entrar na justiça e dizer, é um trabalhador que não está sendo permitido trabalhar na Europa e parará, então pode valer a mesma coisa. Quais as consequências práticas dessa decisão? Exatamente. A tendência é a gente ter multas menores a partir de agora, porque se cair no tribunal com multas gigantescas, que, por exemplo, o Las de Arra queria ir para o Charleroi, da Bélgica, que é um clube pequeno. Aí, se isso cai no tribunal europeu, o que vai dizer? Não, beleza, a multa do Diarra era 10 milhões de euros, mas esse clube, ele não tem dinheiro, ele é um clube pequeno. 10 milhões de euros é mais do que, talvez, 50% do orçamento do time para o ano todo. E aí o tribunal poderia dizer, se o jogador tiver que pagar, se o clube ou o jogador tiverem que pagar 10 milhões de euros, a solução, a consequência é ele ficar sem trabalhar. Então não vai ser 10 milhões de euros não, vai ser 500 mil euros. O tribunal pode fazer isso. Então a gente pode ter agora como consequência multas menores e uma rigidez maior nas janelas de transferências para os clubes poderem negociar, para os jogadores poderem ser inscritos. Então, essas devem ser consequências lógicas e práticas urgentes. De novo, a FIFA tem muitos desafios nessas questões, em especial como proteger clubes menores e clubes formadores.
porque essa decisão, para se adequar ao Tribunal de Justiça Europeu, isso vai gerar da FIFA uma batalha, um desafio para conseguir equilibrar as coisas. Beleza? Quero te ouvir. O que você pensa? Diz aqui embaixo, aqui nos comentários. E no mais, faz aquilo tudo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. A qualquer momento a gente volta com mais um vídeo sobre algo importante que esteja acontecendo. Um abraço. Tchau.